Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Como nós vamos resistir o diabo? Obedecendo a Deus. Sujeitai-vos. Você se sujeitar a Deus é obedecer, viver dentro da vontade de Deus, debaixo da proteção do Santíssimo, do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Igreja, ouve o seu Salvador, ouve o seu Redentor, ouve o seu Senhor. Oh, glória! Estamos mais uma vez reunidos para adorar o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda adoração, que é o nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. Você que está chegando agora na nossa página no Facebook, Ministério Missionário Tenda da Nova Aliança, seja bem-vindo, bem-vinda, que Deus abençoe cada um de vocês. Amados, a palavra para o sermão de hoje está em 1 Pedro, a missionária, a irmã Carol, que passou por aqui, passou pelo púlpito há uns minutos atrás, trouxe uma palavra bem atual. Aliás, a Bíblia ela é atual, né? A Bíblia é como se fosse um jornal de amanhã. Ela é atual, bastante atual. Ela trouxe Isaías 43:13. E falou dos tempos difíceis aí, a ação do nosso inimigo, né? Mas operando Deus, quem impedirá, né? Operando nosso Deus Todo-Poderoso, quem impedirá? E olha só que tremendo, é Deus falando a todo tempo e confirmando a palavra, né? A passagem 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, traz uma passagem bastante conhecida da igreja, né? E que acaba linkando, concordando com o que a missionária trouxe agora há pouco da igreja, né? Olha só: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Tudo a ver com Isaías 43:13. Por quê? Enquanto o inimigo está ao derredor, o nosso Deus nos manda ser sóbrios e vigiai. E como foi dito aqui, você dá uma brecha, o inimigo põe o pé. Mais uma brechinha, ele vai entrando. Daqui a pouco está o corpo todo e está dentro da tua casa fazendo arruaça. Porque foi para isso que ele veio para esse mundo aqui. Ordem e decência é o reino de Deus. Agora o de Satanás é só destruição. Amados, não fechem as suas Bíblias, feche apenas os olhos. Vamos fazer mais uma oração, amém? Para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai Yahvé, Deus de infinita misericórdia e bondade, nós, miseráveis pecadores, Pai, estamos diante de Ti para ouvir os Seus ensinamentos e correções, Pai. Que a Tua palavra penetre nos nossos corações. Fale conosco não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Pai, somos carentes de Ti, dependentes de Ti. Sem o Senhor, Pai Yahvé, nada somos e nada podemos fazer.
Pai, que o seu reino avance, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amada igreja, quando que começou essa perseguição? Nós vamos falar a respeito dela hoje, né? O tema da noite já foi confirmado: a perseguição. Então, quando começou essa perseguição contra a humanidade? Satanás versus humanidade. Porque o que diz 1 Pedro é o seguinte: o vosso adversário, o diabo. Quando começou? Começou lá no Jardim do Éden. A serpente, Satanás, tentou a mulher. Todo mundo conhece essa história. A mulher caiu em tentação e o seu marido junto. Então o casal no Jardim do Éden foi tentado e sucumbiu e caiu em tentação. Aí, já que deu certo, né? Vamos seguir com o plano. Não está escrito isso aqui na Bíblia não, mas eu acredito que nosso adversário deve ter pensado dessa forma. Deu certo, hein? Vamos lá. Mais à frente, no deserto, tentou o nosso Senhor Jesus. Mesma estratégia. Colocando em dúvida a sua paternidade. Será que tu és o Filho de Deus? Se tu és, então faça isso, faça aquilo outro. Se tu és, como disse para a mulher, foi isso que ele disse? Então quer dizer, a estratégia é a mesma. Mas com uma diferença: Jesus não sucumbiu à tentação. Ele venceu a tentação, o nosso Senhor. Então, no Jardim do Éden, a queda; no deserto, a vitória. O que devemos entender, igreja, é que não se trata do lugar, e sim das escolhas. Nosso Senhor Jesus escolheu obedecer a Deus, enquanto o casal escolheu a desobediência. Não se trata do lugar. No deserto, a vitória; no jardim, a queda. Tem início o ministério do nosso Senhor Jesus. Jesus escolhe os 12 apóstolos. E adivinha quem é que está lá no meio, hein? Adivinha? Ele mesmo. Nosso inimigo, Satanás. Mas dessa vez, ele usa pessoas. Aliás, ele começou usando a Eva, depois usou a palavra no deserto, e agora continua, então, a estratégia é a mesma, usando pessoas. Ele vai agir através dos fariseus. Fariseus são os homens santos da época. Como que eu sei disso? João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Não precisa abrir, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Olha Jesus dizendo aos fariseus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas o Satanás não parou por aí não. Ele continuou, mas agora não era mais os fariseus, e sim apóstolos. Ele tentou apóstolos. Judas Iscariotes, nós sabemos que fim levou. Mas ele também usou a boca de Pedro. Ele usou a boca de Pedro.
Vamos ler, abra comigo, Mateus, capítulo 16. Vamos ler juntinhos aqui. Mateus, capítulo 16. Nós vamos ver justamente esse acontecimento. (16, 21). 16, versículo 21. Vamos lá. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Jesus estava conversando com os discípulos, explicando para eles que era necessário ele ir para Jerusalém. E o motivo. E sofrer, tá aqui o motivo. E sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí, veja bem o que acontece agora. E Pedro, chamando à parte, chamando no cantinho, senhor, faz favor aqui, parafraseando, tá? Chega aqui. Começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Olha o Satanás aí. Porque eu sei que é o Satanás. E Jesus diz o seguinte: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha ele aí, usando Pedro. Se Satanás, o nosso adversário, usou apóstolos e homens santos da época, dirá nós, hein? Dirá eu e você, a todo tempo. Todo tempo somos tentados. Todo tempo somos tentados. Tem uma outra passagem que não precisa abrir, eu vou ler, Tiago 4,7, que é muito falado nos púlpitos. Essa parte: resiste ao diabo, a igreja conhece, e ele fugirá de vós, né? Mas temos que dar uma atenção especial à parte A, porque essa é a parte B. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa é a parte A. E aí em seguida, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Como? Está ensinando. Como nós vamos resistir ao diabo? Obedecendo a Deus. Sujeitai-vos. Você se sujeitar a Deus é obedecer, viver dentro da vontade de Deus, debaixo da proteção do Santíssimo, do Altíssimo, do Todo-Poderoso. E só assim nós conseguiremos resistir ao diabo, amados. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Somente esse. Olha só, o Satanás, ele ainda age da mesma forma hoje. E ele usa pessoas. Mas a gente tem que lembrar que Efésios 6,12 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades. Então, resumindo, contra o Satanás e os demônios dele, a nossa luta. Isso é o resumo. Mas a gente insiste em confrontar pessoas. Isso é um erro. A gente não está aprendendo a palavra. E nos dias de hoje, é muito mais importante ainda a gente ter a Bíblia toda no nosso coração, mas essa de a nossa luta não é contra carne e sangue, porque nós estamos, como disse a missionária, estamos passando por dias difíceis, sombrios. O diabo nunca foi tão diabo como está sendo agora.
Levantou-se alguém? Quem está por trás? Satanás? Ora, repreende, põe na mão de Deus. Opressão espiritual. Essa pessoa está sendo usada para nos afrontar. E qual que é a principal razão para essa perseguição? Satanás versus humanidade. Levantando pessoas para nos perseguir. O motivo é enfraquecer a nossa fé, irmão Ronaldo. É só o que ele quer. Só enfraquecer a nossa fé, colocar dúvida no nosso coração a respeito do reino de Deus. Será que realmente você está salvo, ô irmão Ronaldo? Seria uma pergunta vinda do inferno, porque essa pergunta não é do céu, não. Está salvo? Está salva? Irmã Jane, é uma pergunta que não vem de Deus. Está salva, Luciana? É uma dúvida. E está perseguindo os cristãos essa pergunta hoje. Pessoas estão duvidando sua própria salvação. Uma brecha no coração dessa pessoa. Medo é o que o inimigo coloca na nossa vida, medo. Foi falado aqui que ele nada pode contra aqueles que estão na presença de Deus. Muito bem dito. Se estiver na presença de Deus. Caso contrário, está na mão de Satanás. Não existe casa vazia. Ou está ocupada pelo Espírito Santo ou pelos demônios. Você não acredita em demônios? Já disse aqui, os demônios acreditam em você. Eles sabem do que o seu coração é capaz. O coração do ser humano é enganoso. O ser humano é maldoso. Quem freia os nossos sentimentos é o Espírito Santo. Ele que nos dá direção. Puxa nossa orelha na hora que precisa. Aliás, o tempo todo precisa, né? A verdade é essa. O ser humano é malvado. 2 Coríntios 5:17. Eu vou ler, não precisa abrir, vamos ganhar tempo, que meu tempo está acabando. Oh, glória, passa muito rápido. Esse relógio aqui, essa pilha deve ser Duracell, né? Porque não é possível. 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, olha só que bênção. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Essa passagem, ela, para nós importa, como toda a Bíblia, mas eu estou fazendo um passeio pelas passagens que nos confortam das afrontas. Porque quando nós somos afrontados por alguém, nós cristãos, tá? Você que está atrás da telinha, também é afrontado, mesmo não participando de nenhuma igreja e coisa e tal, mas estou falando aqui para nós cristãos que estamos caminhando com Cristo. E às vezes, como foi dito aqui também pela irmã agora há pouco, estou comentando bastante, porque a irmã passou por aqui e deixou uma pregação, aliás. A irmã acabou pregando antes de mim aqui, mas tá bem. O que acontece? Quando alguém levanta uma acusação contra nós, essa pessoa, como nós somos cristãos e tudo se fez novo, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, somos nova criatura e coisa e tal, então a única coisa que pode ser usada contra nós é o nosso passado. Não tem como usar hoje, que estamos na presença de Cristo, e amanhã pertence a Deus. Então Satanás não conhece o amanhã. Ele não é onisciente, mas ele conhece o ontem. Sabe por quê? Como eu sei? Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá quando eu disse coisas que não deveria ter dito, quando eu fiz coisas que não deveria ter feito.
Quando eu estava em lugares que não deveria estar, Ele estava lá, vendo tudo. E aí hoje, Ele está usando isso contra mim. Por isso que Jesus disse: portanto, é para essa situação. Portanto, amados, é Jesus dizendo: nenhuma condenação há. Saiu aqui do pedacinho que eu estava lendo aqui. E assim, alguém que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram. Por quê? Porque o vosso inimigo vai usar coisas antigas contra você. É por isso que ele está falando: deixa o passado lá no passado, porque senão você não vai viver o presente e muito menos o futuro. Hoje nós temos que plantar sementes boas. Claro que estamos colhendo o que nós plantamos lá atrás, viu? A colheita é certa. Então essa peleja aqui, mas nós estamos colhendo com Cristo. E Cristo está nos aliviando, porque nós já colhemos. Nós já plantamos. Estamos colhendo o que plantamos lá atrás sem Cristo. Mas hoje estamos fazendo um novo plantio para colher bons frutos lá no futuro. Mas se não fizermos esse plantio hoje e ficar vivendo lá atrás, que é o que Satanás quer, vai colher fruto bom que jeito? Você não está plantando nada hoje, só está vivendo o que já foi feito lá atrás. Aleluia. Portanto, qualquer que me confessar, é Jesus dizendo, pessoal, igreja, ouve o seu Salvador, ouve o seu Redentor, ouve o seu Senhor. É Jesus que está dizendo, não sou eu não, é a palavra. Glória a Deus. Portanto, está difícil de entrar na mente, gente? Está difícil de ouvir Jesus falando uma coisa que é para a gente entender e viver. Não é só, entrou, mas agora tem que pôr no coração e viver. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Sabe por quê? Tem a ver? Porque os crentes não estão falando de Deus no dia a dia. Não está falando. Eu trabalho com crente que não fala de Deus. Eu trabalho com crente que não fala de Deus. Então qualquer um, diz Jesus, que me confessar diante dos homens, é confessar o tempo todo, é todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Confessar. Deus não precisa da nossa defesa, não. Mas nós precisamos defender a nossa fé, a nossa crença. Seremos confrontados todos os dias. Estamos gastando energia confrontando pessoas, casais cristãos, se desentendendo, batendo cabeça como se fosse ímpio, sem respeito um pelo outro, igual pessoas normais, naturais, mas nós não somos. Nós somos espirituais, santos. Sede santos, porque eu sou santo, é o que o nosso Pai pede. Estamos gastando energia confrontando pessoas o tempo todo, gastando tempo. Quanto tempo você tem, pastor? Quanto tempo você tem, irmão? Quanto tempo eu tenho? Nós não sabemos. Só Deus. Está nas mãos do nosso Senhor Jesus o nosso tempo. Ele é o Senhor do tempo. Perdendo tempo, confrontando pessoas, vivendo no passado. Olha a prisão espiritual que Satanás montou. Você vai ficar lá atrás, batendo cabeça com tudo que aconteceu, vivendo hoje, preso no passado. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, esse vai te derrubar, se você não vigiar. E a palavra diz, vigiai e depois você ora. Sede sóbrios, seja espiritual.
Busque o reino de Deus. Ou, falo de novo, tá perdendo o seu tempo. Glória a Deus, aleluia.